livro Porto de Santos, Saúde e Trabalho em Tempos de Modernização revela que o Porto bate recordes anuais por conta de tecnologia. No entanto, o esforço do empresariado em equipamentos não é o mesmo para garantir melhores condições de trabalho para um personagem fundamental para a economia do mundo, o trabalhador portuário. O Revelações conversa com o professor Gustavo Abraão sobre esta grave questão. Obrigado por ter vindo, professor. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui revelando justamente questões importantes para a nossa sociedade, principalmente a comunidade portuária. O senhor vai lançar um livro amanhã, né? Isso. Sobre essas questões também, muito importante aqui para a região. É verdade. Será lançado um livro que é... Qual é o nome? O nome é Direito Ambiental do Trabalho, a Saúde do Trabalhador, a Céu Aberto e na Construção Civil. Na Construção Civil, exposto ao sol. Então, é a saúde do céu aberto e na construção civil exposto ao sol, que é fruto, né, de um trabalho meu, já docente, né, desde 2005, que eu leciono, e também um fruto de pesquisa junto ao mestrado que fiz. É um trabalho que visa elucidar as questões de como o sol, o calor, né, a radiação ultravioleta, causa doenças ao trabalhador exposto a ele, ao sol. A saúde do trabalhador portuário está tutelada a legislação? Então, a saúde do trabalhador é uma questão que é tutelada em questões internacionais, né? Nós temos lá a ONU, um dos braços da ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Ela tem como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece convenções internacionais. Então, convenções internacionais, para terem validade no Brasil, por exemplo, devem ser ratificadas para se tornar uma legislação interna no Brasil. Então, acima, né, da legislação interna, nós temos da legislação internacional, que se torna interna, nós temos a Constituição Federal do Brasil. Então, é uma questão que uma convenção internacional, como a 155, que trata da saúde do trabalhador a nível internacional, assinada na OIT, ela já está internalizada há muitos anos no território nacional e ela entra logo abaixo da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal tem as emendas, então ela entra como um tratado internacional, um decreto, esse tratado internacional, e dali nós temos também as questões que estão abaixo dela e tem as questões que estão acima. Então a Constituição Federal coloca lá a questão da saúde do trabalhador no artigo 7º, quando fala que tem que existir, né, as questões de proteção à nocividade, né, à sua saúde, e coloca muito bem o direito à insalubridade e à periculosidade, lá no artigo 7º da Constituição. Aí essa convenção internacional, ela tem o papel justamente de colocar o Brasil na visão global quanto a essa tutela da saúde do trabalhador. E além dessa questão internacional, também nós temos a própria consolidação das leis trabalhistas, né, que fala entre o artigo 154 e o 201, ela preceitua as questões que tutelam a saúde do trabalhador de forma mais específica. E aí, com base nesses artigos 154 a 201 da CLT, né, mesmo com a reforma, não houve alteração com a reforma da CLT nesses artigos 154 a 201. Com base nesses artigos, nós temos também algo que é mais específico, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são baseadas na portaria do Ministério do Trabalho, e essas normas vão especificar como o trabalhador deve se colocar para trabalho, né, para tutelar a própria saúde dele. Por exemplo, a norma regulamentadora 6, que trata dos equipamentos de proteção individual, o EPI. E assim vai. Com relação à empresa, tem a NR número 9, a norma regulamentadora 9 do Ministério do Trabalho, né, trata do quê? Do Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Que riscos ambientais são esses? Riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, são riscos em geral. Agora, as empresas cumprem essa legislação? Então, aí tem a questão que nós temos que levar, né, devagar aqui nessa resposta, né? Porque tem a questão da normatização e tem a questão da normalização. Então, normatização tem que ser cumprido. Se não cumpre, obviamente, essa empresa terá a aplicação de sanções. As sanções quem estabelece é o próprio Ministério do Trabalho, por meio de multas administrativas. E, é claro, na questão da esfera do direito privado, na esfera das relações privadas, se a empresa prejudica a saúde por não cumprir a legislação, efetivamente
ela vai estar causando danos, lesões. Então, esses danos e lesões hoje se transformam em danos físicos ao trabalhador que podem, né, aí, no caso, serem tratados como danos morais trabalhistas na Justiça do Trabalho. Quais são os riscos do trabalhador hoje? Os riscos são, na verdade, risco insalubre, né, baseado lá no artigo 189 da CLT e na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, a insalubridade. Né? Trabalhar a céu aberto, é isso? A céu aberto é insalubre no aspecto do calor. Tá, né? entendi. No calor, a NR15, como eu mencionei, a norma regulamentadora 15, tem um anexo específico que trata do calor. O calor pode ser um calor tanto de uma caldeira, né, um calor de uma produção industrial, como hoje também o próprio Tribunal Superior do Trabalho reconhece o calor, que é por meio de perícias, né, que se prova, né, a insalubridade, perícia da Justiça do Trabalho, o calor também a céu aberto, em razão do sol. Então, questões de trabalhadores rurais, né, então os trabalhadores de lavoura, né, nós temos aí a princípio, daí que nasceram as questões que envolvem o calor do sol e o direito à insalubridade. Quais os meios de preservação ocupacional, por exemplo? No caso do sol, a empresa, no mínimo, tinha que proporcionar esses EPIs para proteger a pele do trabalhador. Sim, sim. E lugar que não tem como proteger, passar alguma coisa, fornecer, por exemplo, o protetor. O protetor solar. O protetor. Isso, na verdade, como EPI, né, como equipamento de proteção individual, sim, temos lá a NR6, existe previsão de tudo que é equipamento, né, de proteção individual, mas ele não vai especificar o creme protetor, né, solar. Né, ele vai colocar em aberto que existe essa possibilidade, e aí cabem a quem? As atividades econômicas, por meio das suas convenções e acordos coletivos. Quando a gente explica a questão do direito do trabalho, a saúde do trabalhador, também temos que considerar o acordo e a convenção coletiva de trabalho. O sindicato e o patrão. Isso. O acordo coletivo envolve um sindicato de empregados, sim, e a empresa. E a convenção envolve o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Perfeito. Então, essa é a diferença de acordo e convenção coletiva. Perfeito. E nesse tem que ver se está previsto isso nesses acordos aí. Isso, aí... Esse tipo de proteção solar, grau tal, para a pessoa, depende de onde ela trabalha, enfim, né? E assim, o que eles colocam? Eles colocam em cláusulas, né? O acordo coletivo e a convenção tem cláusula. Então, por exemplo, no meu livro lá, que eu mencionei, nos meus estudos, existe uma cláusula, né, na convenção coletiva de trabalho, de uma área de atividade econômica, que é a construção civil aqui de Santos e da região da Baixada Santista. Está previsto lá na cláusula 40ª e 44ª a questão da tutela da saúde do trabalhador com relação à questão do calor exposto ao sol, porque lá está previsto que é obrigatório toda empresa de construção civil fornecer o creme protetor para proteger justamente a pele e a saúde do trabalhador. O mesmo o trabalhador portuário. Se for construção civil no setor portuário, também está tutelado por essa convenção, com validade entre 2017 e 2019. Como a gestão ocupacional das empresas pode zelar pela saúde do trabalhador? A gestão ela tem que estabelecer informações, orientações, né? Então, em razão de um funcionário, por exemplo, ele é contratado para atuar numa atividade insalubre, também tem as atividades de risco perigoso, ergonômicos, riscos de acidentes, né? São esses os riscos, né, do trabalhador, a saúde dele. Mas quando se trata de um risco específico de insalubridade, o calor, a empresa tem que orientar. Orientar o quê? O que ele deve fazer, pausas de descanso, tem que passar o creme protetor solar, então tem que ter orientações. Então isso tem a ver com o princípio de informação do direito ambiental. Então, o meio ambiente do trabalho exige informação, educação ambiental, quanto a como ele vai, né? Quanto e como ele vai exercer essa atividade. Tá, e também tem que beber água constantemente, tem que ficar um pouco fora do sol, isso, né? Não pode ser, tem todas essas normas, tem que ser... Isso dentro de uma gestão, que aí é aquela historinha que eu ia contar, né? E que ficou em aberto, a diferença de normatização e normalização. Normatização são normas, regras legais. Tem que ser cumpridas, pronto. E a normalização não. A normalização são as normas ISO, OSAS. O que são normas ISO e OSAS? São normas de gestão ocupacional quanto à relação à qualidade de produtos, ISO 9001, questão
de gestão ambiental, ISO 14001, OSAS 18001, é a questão de gestão de saúde e segurança do trabalhador num cenário de gestão ocupacional mundial. São normas de padronização ISO, cenário internacional. E tem também a ISO 26001, que trata da responsabilidade social das empresas. Nesse livro que o senhor vai lançar amanhã, fica uma coisa, professor, você já deve ter feito pesquisas nesses trabalhadores da construção civil, do porto um pouco, enfim. Como é que o senhor vê assim, as empresas? Como é que o Brasil está nesse... É um patamar médio, um patamar alto ou muito baixo? Assim, existem, né, as empresas que cumprem, Tá, né, efetivamente estão fazendo o seu papel tanto ao respeito da normatização e credibiliza quando ela expõe. Eu tenho uma ISO 9001, eu tenho uma... Realmente ele tem e tem efeitos, aplica. E ao aplicar, realmente tutela a saúde do trabalhador, com relação à OSAS 18001. E principalmente a ISO 26001, que é a responsabilidade social. Então, quem efetivamente cumpre está não só amparado, né, vai ter um destaque com relação ao mercado, mas não é só o mercado em questão, em pensar mercado com relação ao trabalho, né, com relação a negócios. Sim, sim. Né? Então, uma empresa tem também que zelar pela sua imagem. Marketing hoje. Mesmo. Isso é marketing faz parte do marketing da empresa, ela não só cumprir com a gestão ocupacional, mas sim, efetivamente, fazer dessa gestão um espelho para que promova o marketing dela. Ou seja, hoje você investir no bem-estar do trabalhador traz negócios para a empresa. Isso, traz exatamente. negócios para a empresa. Faz ela que no mercado seja destacada e, consequentemente, tenha mais lucros. Exatamente. Então, investir no trabalhador hoje é lucro. Sim, hoje investir na saúde do trabalhador vai credibilizar ela a ter uma imagem positiva. E tendo uma imagem positiva, ela vai ter melhores negócios. Tem empresas, inclusive, que não querem trabalhar com empresas que têm imagem negativa. Isso, entendi. Professor, eu vou citar o nome das duas professoras aqui. Sim. Elas fizeram uma série de argumentações comigo desse livro que eu mencionei no começo aqui do programa. Sim. Ela é professoras, doutoras Maria de Fátima Ferreira Queiroz, da Universidade Federal de São Paulo, e a Rosana Maquin e Márcia Tereza Couto, da Universidade de São Paulo, da USP. Elas estiveram conversando comigo em 2015, quando elas escreveram esse livro aqui. E elas falam que os trabalhadores do porto, elas focaram nos trabalhadores do porto, continuam sem ter onde se alimentar. Isso é muito... Embora as empresas tenham investido em tecnologia, melhorado mecanicamente uma série de trabalhos no porto, deixaram de lado os trabalhadores têm para poder se alimentar, tem que andar muito, sair da área portuária e qualquer restaurante em volta. Isso acontece também na construção civil, isso acontece no porto, o senhor percebeu alguma coisa? É uma realidade, né? Juntando aquela pergunta que foi feita, tem empresas que não cumprem, né? Quem cumpre tem imagem positiva. Quem não cumpre, né, eu vou começar respondendo essa questão, não cumpre o quê? Exatamente a norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho, com base nos artigos da CLT, que exigem um local de higienização, um lugar de troca de vestimenta, exige que tenha um lugar para se alimentar de forma digna, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Ele é um trabalhador, mas ele é uma pessoa que tem que ser respeitada em sua dignidade da pessoa humana. É a valorização social do trabalho. A empresa tem que não esquecer de princípios que estão no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Artigo 1º, inciso 3º e 4º, fala dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho. Se não tem um local para ele se alimentar, para ele trocar a vestimenta, para ele fazer uma higienização, tomar um banho, efetivamente essa empresa descumpre a norma regulamentadora 24. Eu vou tocar num assunto, professor, para aproveitar todo esse seu know-how aí, né? Para fazer uma questão que em Santos é muito forte. E eu já fiz reportagem sobre isso, já questionei a prefeitura sobre isso, o VLT em Santos. O VLT de Santos, o senhor sabe, se você já andou no VLT, ele não tem banheiro para as pessoas que trabalham no VLT. Ele foi concebido sem banheiro. Não só para quem trabalha no VLT, os trabalhadores da VLT, as mulheres que trabalham no VLT, como qualquer pessoa que vai, por acaso, pegar uma estação no VLT. Isso é errado. Isso não deveria acontecer. Na verdade... É contra as leis trabalhistas brasileiras. Existe uma questão aí que envolve a legislação do meio ambiente urbano, né? A questão da urbanização. Então, com essa evolução tecnológica, o transporte também hoje, o VLT, é uma questão de inovação na nossa cidade, e se preocupou muito com a questão da mobilidade urbana, né? Que é uma questão importante na questão do meio ambiente urbano.
né? Meio ambiente urbano pede mobilidade, ficar preso em trânsito, né? Num semáforo, é realmente algo bem ultrapassado. Então, o VLT tem essas comodidades importantes, né, de mobilidade urbana. Por outro lado, aí cabe também a questão de se instalar, fazer instalações mesmo sanitárias, adaptações, porque existe realmente um transporte que vai até o porto. A estação final é no porto. Então, o trabalhador sai da estação do porto e pega o VLT, ele precisa lá na estação do porto, por exemplo, como sugestão, né, como sugestão mesmo, ele precisa ter instalações para que ele tome um banho. Por exemplo, essa questão é uma realidade em países da Europa, tá? Porque a mobilidade urbana lá existe, essa questão de sanitários, essa questão de duchas. Como né? base mesmo. Como pessoa base que sai mesmo. do seu trabalho pode ali se preparar para pegar uma condução para ir para casa, ela pode tomar banho na própria estação, isso, tem uma estação. É um pouco elevado para o nosso país, mas assim, é importante, porque também temos que considerar que na Europa a temperatura não é, o calor do sol, a temperatura não é como aqui. E mesmo assim eles possuem. Exatamente. Aqui nós não temos. Assim, algumas cidades estão mais evoluídas nessa questão. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que está bem mais evoluída com relação ao meio ambiente urbano. Mas, assim, as cidades europeias, elas já disponibilizam essa questão que é importante para a higienização do trabalhador, por exemplo, do Porto, aqui no VLT de Santos, né, São Vicente. Exatamente. Outra coisa que as pesquisadoras me falaram é a questão, não só a modernização do Porto, tecnologia que implantaram lá, mas também isso fez com que causasse mais estresse no trabalhar. Ah, sim, é verdade. Né? Porque toda hora inovação tecnológica, que é Sim. importantíssimo, tem que acontecer, mas a preparação dele não vai acompanha. E ele fica estressado porque pode perder o emprego, se vê toda hora desafiado a todo momento, tem a família para sustentar, a falta de emprego. Isso também acontece, deve acontecer na construção civil. Sim. Deve acontecer em todas as áreas. Nós estamos falando aí já da questão da saúde mental do trabalhador, né? E com relação à saúde mental do trabalhador, nós temos aí no dia a dia as pessoas sendo pressionadas, né? Sendo pressionadas justamente para cumprir metas. Então, nessa questão de cumprir metas, tem nascido, infelizmente, outras doenças que não estavam previstas na legislação, e ao qual o próprio Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, tem efetivado aos poucos instruções normativas. Por quê? Não é uma questão do século XX, sim do século XXI. O século XXI é uma questão cotidiana hoje, temos problemas com relação à saúde mental. Por exemplo, vou colocar aqui estudos do Bruno Fará, que eu sigo, o livro dele, né, Estresse no Meio Ambiente do Trabalho, Estresse Ocupacional. Né? Então, o Bruno Fará é uma pessoa lá do Rio de Janeiro, um doutor, né, psicólogo, né, professor de uma entidade federal lá, e ele fez um livro, o livro dele é super interessante porque ele aborda as questões do estresse ocupacional. Que questões seriam essas? Que afetam também o trabalhador quando ele está exposto ao céu aberto, ao sol, né, no caso do Porto. Que doenças são essas que começam a evoluir? Síndrome de Burnout. De pânico. O pânico é um dos estágios, uma das fases da síndrome de Burnout. O que é Burnout? É perda de energia. Existe uma perda de energia do corpo. O físico. Sim. Então, essa perda de energia, ela vai influenciar aspectos psicológicos na produção da atividade daquele trabalhador. Então, ele começa a ter a necessidade de ter que trabalhar e não pensa no seu fisiológico. Quando ele vai perceber que ele não está se alimentando direito, que ele está com problemas de relacionamento com a família, quando ele não tem mais tempo para dispor de suas questões de lazer, questões importantes, família, lazer, questões até fisiológicas, né, a sua saúde mesmo, um controle necessário, aí ele chega a um estágio que é a doença do pânico. E a doença do pânico é o início aí para estágios posteriores. Isso é pesquisa mesmo que eu já fiz, pretendo até continuar e fazer uma publicação de um livro nesse estudo, né, que estou fazendo. E aí você chega à depressão. A depressão é o último estágio da síndrome de Burnout. Né? Por que Burnout? Porque é a perda de energia. Burnout é uma questão hoje real. Né?
todo mundo, todos os trabalhadores, efetivamente perdem energia. Imagine um trabalhador que esteja exposto ao sol. Ele, obviamente, vai perder muito mais energia. Então, ele vai ficar estressado. Esse é o termo, estresse ocupacional. E isso vai derivar para a fase, chega ao pânico e chega à depressão. No caso do Porto, imagina o trabalhador ficar no sol, né? Depois ele vai ter que comer, ele vai ter que andar no sol até o lugar que ele come, se alimenta, Sim. depois volta no sol e começa a trabalhar no sol novamente. Verdade. Deve ser um desgaste muito grande. Nesse estudo que elas fizeram, professor, eu vou até ler aqui umas coisas interessantes, e aí você pode comentar, e lógico, deve comentar. Ela revela o seguinte: 18,4% dos trabalhadores apresentam fadiga generalizada e boa parte crônica. Distúrbios esteomusculares estão presentes em 43% dos trabalhadores do Porto, sendo que um número significante sofre dormência na região cervical, pescoço, e 63% da lombar. Mais de 60% dos portuários referem-se à existência de pausas para alimentação. Ou seja, você imagina isso em 2015. Isso. Né? Eu duvido que, nós estamos em 2018, isso aí esses índices tenham... talvez tenham aumentado. Talvez. Na verdade, esses dados são a realidade digamos assim, da fragilização das relações de trabalho, né? Ou alguns falam a precarização, né? Infelizmente, são dados reais, né, que podem até ter aumentados, né? Não só pelo descumprimento da legislação, mas também por questões justamente de prevenção à saúde. Nós já temos um problema, que é a fadiga, em dados estatísticos. Esses dados devem ser trabalhados, né, na gestão das empresas. Então, não ficar só no cumprimento da normalização. É interessante esse dado. Quase 60%, é isso? Isso, de pessoas com doenças na lombar. Exato, 63%. Então, são preocupações com relação aos riscos da ergonomia, os riscos ergonômicos. Quais são os riscos ergonômicos? Bom, ergonomia são as questões das boas posturas. Né? Então, no Porto, a questão da postura é fundamental para a coluna vertebral, a lombar principalmente, né? E as questões também da cervical. Então, esses índices são uma realidade porque precisa-se estabelecer uma prevenção à saúde e ergonomia. Existe? Existe. É a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho. A norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho estabelece como as empresas, como as atividades econômicas, empresariais devem efetivamente estabelecer o cumprimento para seus trabalhadores. Especifica detalhes, até mesmo para o setor bancário, questões de distância do olho para a tela do computador, questões no trabalho do porto, para evitar riscos de acidentes e riscos de doenças crônicas, como foi mencionado, que é a questão músculo-esquelética, né? A questão que inflama um tendão é uma questão. A outra questão é essa inflamação, ela se tornar uma lesão por esforços repetitivos, alerta. Isso vai acontecer com que a vida profissional dele seja diminuída, né? Com o tempo, até sair. Ele pode se tornar inativo, né? Na verdade, aí vai se estabelecer um estudo que nós temos na legislação também. Toda empresa tem que possuir o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. O perfil profissiográfico previdenciário, ele está estabelecido por instrução normativa do INSS. Toda empresa tem que cumprir com ele. O que é o perfil? Vai estabelecer dados, né, de registro da carteira, mas vai se analisar, né, de ano a ano como esse risco insalubre afeta a saúde do trabalhador. Então, ele tem um aspecto de controle de recursos humanos, mas também é importante a participação do médico do trabalho, do engenheiro de segurança, dentro do sistema de gestão integrada que essa empresa tem de gestão ocupacional, né, para justamente confeccionar um documento verdadeiro. E aí, obviamente, se ele tiver um dano à sua saúde, ele vai levar esse documento, esse PPP, esse perfil profissiográfico previdenciário, como um documento para ele poder se afastar da atividade, porque são lesões que o incapacitam. E aí ele vai pegar um auxílio, né, vai conseguir um auxílio doença e efetivamente, se não conseguir melhorar, ele vai ter até a aposentadoria por invalidez, caso ele não consiga se recuperar, né? Professor, nós mencionaram também a questão, e nós vamos voltar na mobilidade, que o senhor mencionou agora há pouco atrás, sim. a mobilidade urbana, a questão do transporte. Muitos trabalhadores do porto e da construção civil, por exemplo, também, não deve ser diferente, né, e outras profissões,
trabalham muito longe de casa, né? Eu vim Sim. de outras cidades, por exemplo, eu trabalhei em Santos, ou vice-versa, eu trabalho em Santos, mas mora no Guarujá, em São Vicente, ou Deslocamento. trabalha lá e mora aqui, enfim, o deslocamento. Isso também causa um estresse. Também. Sim, sim. O senhor acha que isso também afeta diretamente no rendimento do trabalhador? Afeta. Quanto a isso, também existem outros estudos, né? A perda do tempo, né? É a questão aqui que vem a essa resposta. A perda do tempo hoje é em razão da revolução tecnológica, né? Com essas questões da revolução tecnológica, criou-se o quê? O fator nanosegundo. O que é o nanosegundo? Nós queremos tudo de forma imediata, né? Então, o nanosegundo é instantâneo. Você abre uma tela de um computador, você quer acessar o seu e-mail de forma imediata. Se o computador não abre em 3 segundos, já gera um estresse. Isso são estudos fundamentados de uma doutora lá em Portugal, ao qual eu sigo também, a Cataldi. A doutora Cataldi, em Portugal, ela escreveu um livro nesse nível, sobre saúde mental, que se demorar 3 segundos na frente de uma tela de um computador, você já está se estressando. Imagine no transporte de um veículo, semáforos, né, buzina na balsa, aqui, um ruído... Fila. Um ruído que às vezes chega a ser intermitente por muitos minutos, esse ruído intermitente. Então, aquilo tudo são fatores que vão deteriorando essa saúde mental do trabalhador e também fisiológica. Ou seja, o cara às vezes sai de casa, passa por todo esse estresse e começa a trabalhar. Sim. Já começa a trabalhar num grau de estresse razoavelmente alto. Sim. Acaba cansado do trabalho, vai para casa, mais estresse. Sim, se efetivamente pegar um congestionamento na volta também continua. Ou seja, o tempo que ele fica, vai dormir, na verdade, a recuperação não é... E é interessante essa questão, né? Porque nós falamos da síndrome de Burnout. Sim. Né? E aí a perda de tempo leva à perda de energia do corpo. Também. E é em razão disso que existe o pânico, uma das fases da síndrome de Burnout, mas também a depressão hoje é uma das principais causas de afastamento por doença do trabalho. Tá? Ela está aí, segundo dados estatísticos, em São Paulo como a terceira ou segunda dos dados estatísticos, como de causa de afastamento do trabalhador, por falta de saúde mental. Então, esse deslocamento é a questão de prejuízo à saúde do trabalhador se ele demora muito para voltar ou chegar, né, ou voltar do trabalho. Professor, nós estamos quase no finalzinho do programa. Eu vou querer que o senhor faça um pouco de propaganda do seu livro, que é a estreia, que vai ser, na verdade, amanhã que vai ser o lançamento, né? Isso. Então, eu quero que o senhor fale o nome do livro novamente, o horário do lançamento, o local que as pessoas podem ir lá prestigiar. Fique à vontade. Sim. O livro ele se chama Direito Ambiental do Trabalho, a Saúde do Trabalhador a Céu Aberto e na Construção Civil, exposto ao sol. É um livro de quase 300 páginas, né, que é fruto da minha experiência como docente, né, que começou em 2005 e se estende até os dias atuais, né, nas instituições de educação de nível superior, né, e também de minha pesquisa que fiz quando concluí o mestrado, né, em Direito. E esse livro ele também tem uma questão da questão que eu sou advogado, né? Eu sou advogado desde 2001, então há 17 anos a gente lida também com as questões de doenças do trabalho. E algumas, né, alguns processos são nessa área. Então o livro ele vai ser uma conjunção dessas experiências, docente, advocacia, o mestrado e questões mais particulares também, que o livro trata de câncer de pele, lúpus, questões até íntimas mesmo, que eu convivo no ambiente familiar. Então tem toda essa questão e a questão da gestão das empresas, a importância das empresas. E esse livro apresenta para as empresas, estão preocupadas, né, com o sistema de gestão integrada, a gestão ocupacional dos seus trabalhadores a céu aberto e na construção civil, ela apresenta soluções. Então o livro, no final dele, aparecem lá as soluções para justamente minimizar as doenças do trabalho exposto ao sol. Então, o livro vai ser lançado quando? Será lançado amanhã aonde? Na Câmara Municipal do Guarujá. Do Guarujá, legal. Em razão do Guarujá ser uma importante cidade, né, também como Santos para mim. Que horas? Às 16h30. Às 16h30, no Espaço Cultural da Câmara Municipal do Guarujá.
Ok, obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que todo mundo vá conhecer esse livro, que vai ser muito importante. Será importante mesmo. O Revelações fica por aqui. Lembrando que ele acontece toda terça e quinta, às 10h30 da noite, na TV Ilha do Sol, canal 4 da NET, 36.1 digital. Até o próximo.